aí como é que vai ficando as luzes, o nosso áudio, qualquer coisa que fique. É importante a gente ajeitar isso bem. Ó, aqui eu acho que eu estou brilhando um pouco mais aqui, mas é um pouco por um, É, muita luz, né, Rodrigo? A mas vida é assim, né? é por conta dessa minha testa maior, né? Ai, gente, tá tranquilo. Vira a câmera só um tiquinho a mais assim pra você. É isso, isso, isso. Ótimo. Beleza. Será que a minha tá boa? Para mim estava perfeito aqui teu posicionamento. Tá. Wilson, tá bom aí? Você que entrou por último, luzes, câmeras, ação, tá legal? O áudio, tudo beleza? Beleza, muito bem. Então, nós vamos esperar mais uns 2 minutinhos, os nossos amigos e clientes terminarem de chegar e vamos começar o nosso trabalho maravilhoso. Estou fazendo experiências com a luz aqui, ó. Isso aí. Acho que agora deu, hein? Aí, ó, a Nádia disse que você está iluminado. Você consegue ver, Rodrigo, os comentários ali embaixo também? Consigo, mas para mim Consegue. aparece meio de cabeça para baixo aqui. Isso. Não, fica tranquilo que eu vou é, cuidando dos comentários, que às vezes no meio o pessoal vai perguntando as coisas pra gente, a gente vai trocando algumas figurinhas. Tá? Então eu cuido dos comentários ali. Perfeito. Tá? Então, temos aí o Marcel chegando, bem-vindo, Marcel, bem-vindo a todas as pessoas que estão chegando agora, Andressa. E já que o tempo está contando, né? Acho que isso é importante. Vamos começar então o nosso bate-papo e a nossa entrega para a turma hoje, Rodrigo. Estou à disposição e, poxa, super honrado de estar aqui batendo esse papo com você e com a turma que está conosco aqui também. Ah, muito obrigada. Ainda tem bastante gente para chegar aí. É assim mesmo, as lives, a turma vai chegando aos poucos. É, Então, eu gostaria de fazer uma breve apresentação, apesar de que as pessoas que estão aqui todas já me conhecem, né? E vou passar a palavra para o Rodrigo depois. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de todos aqui conosco hoje. Nessa live, falando um pouquinho do que aprendemos em 2020, o que vamos levar desse 2020 para esse 2021, né, Rodrigo? Já que não podemos dar o play em 2020 novamente, porque ele veio um ano um pouquinho diferente para nós, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, sou a Flaviana, hipnoterapeuta, trabalho com essa parte aí de terapia e hipnose para reorganização mental, a parte de protocolos mais simples e as partes mais complexas também, relacionadas à depressão, síndrome do pânico, ansiedades, e todas essas outras questões que envolvem traumas, né, que as pessoas desejam tratar. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada a todos que me acompanham. E hoje temos um convidado muito bacana, que é o Rodrigo. Eu vou deixar ele se apresentar, porque nada melhor do que você falar para nós um pouquinho sobre você, Rodrigo. Vamos lá, seja bem-vindo. A palavra está Maravilha, com você. Flaviana. Obrigado. Reforço o prazer de estar aqui com você, o prazer de fazer parte da tua rede também. Tá? Você é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que já me acrescentou muita coisa e eu tenho sempre muito prazer de bater papo com você, tá? Então, para mim, estar Sim, aqui com você é uma satisfação enorme, pode ter certeza. Me apresentando, né? Brevemente falando, então, assim, atualmente sou empresário no segmento de educação. sim. Eu trabalhei aí durante 20 anos, mais até um pouco mais de 20 anos seletista, comecei cedo, né? Uhum, E rodeio aí um pouco o Brasil e o mundo aí também, dentro das minhas experiências profissionais. E quando uhum, foi chegando ali nos 40 e pouco, fui entendendo aí a minha curva, a minha bifurcação Y para onde que eu iria, né? E comecei a me sim. direcionar, me preparar um pouco para o mundo empreendedor. E já Uhum, com um pouco do que eu já tinha vivenciado, dado uma pincelada no passado,
Uhum. Tenho muito interesse no setor, já tinha muito interesse no segmento de educação, acredito muito no papel da educação, na importância da educação, Uhum. e quando fui chegando perto aí dessa bifurcação, eu mergulhei de cabeça aí no mundo da educação e trabalho no Sim, segmento de educação profissionalizante sim. desde 2015, desde quando eu saí aí das multinacionais onde eu trabalhei. E posso Uhum. dizer que sou uma pessoa bem satisfeita aí com esse rumo que eu dei na minha vida, né? Então, Sim, resumidamente, sou eu, tá? Falando um pouquinho aqui sim. de onde que eu estou hoje, o que que eu estou fazendo. Uhum, muito bem. Então a sua vida empresarial começou, empresarial solo, né? Começou depois, perto aí dos 40. Aos 40 e poucos, aos 42 começou, né? Você E, veja, sim, não, eu eu só ia cons... comentar assim que isso já era um desejo meu desde a minha, eu diria, adolescência ali. Eu sempre tive na sim. cabeça que eu ia empreender, né? Uhum, E sempre aguardando a oportunidade, né? uhum, E sim. graças a Deus nas empresas que eu trabalhei eu pude aprender muito. Eu digo que as empresas que eu trabalhei foram mestrados, doutorados, assim, com as possibilidades as oportunidades que essas empresas me abriram, né? Uhum, E quando eu entendi que esse meu ciclo estava fechando, eu sim. procurei, levou um movimento assim de uns 2 anos até para eu ter certeza para onde que eu me direcionaria e acabei entrando no mundo da educação. Ah, bacana, hein? Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. E eu ia brincar com você, você sabe que a vida das nossas segundas carreiras, elas começam propriamente aos 30 e 40 anos, né? Então, tem alguns clientes que falam para mim, ai, como é que eu vou mudar de carreira? Eu já tenho 35 anos. Eu falei, que bom, você tem maturidade agora. Você já sabe o que você pode, o que te serve, o que não serve, o que é legal para você, o que faz sentido para você. E às vezes a gente demora um pouquinho no sentido de realmente chegarmos aos 30 anos. A minha carreira, a minha mudança de carreira começou lá com 24 anos e eu virei a chave, de uma vez aos 30. Então, eu também tive uma carreira bem grande aí, corporativa, antes, né, de ser terapeuta. E acho que isso Uhum. faz uma grande diferença na nossa vida quando a gente vai trabalhar sendo empresário, sendo, trabalhando por conta, nesse segmento aí um pouquinho diferente do segmento de funcionários, né? Eu acho que a gente leva muita coisa junto, né? Acho que a gente vai com uma mochilona cheia de um lado Isso. e do outro totalmente vazia sem paradigmas, né? Sem verdades, eu diria, né? E Sim. isso enriquece. Eu lembro quando eu entrei no negócio, né? Eu entrei Uhum. numa rede de franquias, né? Até para facilitar essa minha entrada, tal. Eu já tinha tido uma outra experiência empreendedora aos 30 e pouco, que não deu Uhum. certo. Então eu queria um Uhum. pouco mais de segurança nesse novo passo, mas segurança no Uhum. sentido assim, tenho família, tal, né? Então a chance que eu tive de errar lá, minha margem agora seria menor, né? Então hoje eu tenho Claro. escolas para pagar, planos de saúde no meu bolso, então tinha que ser um pouco mais ponderado, né? Um pouco, não diria menos Sim. ousado, mas eu teria que ser mais preciso aí no meu movimento, né? Sim. E, eu brinco quando eu entrei para a rede, né? Nas primeiras reuniões que tinha, né? Eu falava, olha, eu vou ficar um ano sem querer trazer nada novo. Vai ser um ano que eu vou baixar a cabeça e para aprender, porque Sim. a despeito de tudo que eu já carrego aqui nas minhas experiências, né? Eu estou num ambiente, num cenário totalmente novo. E Uhum. foi isso, né? Então eu mergulhei, fiquei como um avestruz ali, aprendendo, Sim. absorvendo, para depois tirar a cara e aí começar a mesclar um pouco mais aí a minha retaguarda, né? O meu background, com um novo ambiente onde eu estava inserido. Uhum. Que legal. Então, é, diante dessa experiência, de tudo que você vive, né, e diante do que eu passo também, porque os nossos segmentos são muito diferentes, você trabalha aí com franquias educacionais, né, e eu trabalho com uma área de terapia, são áreas bastante diferentes.
mas o nosso público são os seres humanos, Isso mesmo. que estão buscando ajuda e estão buscando de alguma forma se aprimorar. Então, lá, os clientes que eu atendo são pessoas que buscam aprimoramento na parte mental. Flaviana, eu preciso melhorar a minha relação com o meu chefe, com a minha filha, preciso mudar alguma coisa na situação aqui com o meu marido, a minha esposa, enfim, né? Então, cada um tem uma situação que gostaria de melhorar. E você também atende as pessoas que estão buscando melhoria, né, Rodrigo? Olha, Flaviana, é bem isso, né? Você começou falando que são bem diferentes os segmentos, mas tem muita coisa parecida, muita coisa parecida. Sim. Então, assim, falando agora do ambiente escolar onde que eu estou inserido. Então, aonde que eu estou dentro do segmento de educação? Trabalho com o segmento de educação profissionalizante. O segmento de educação Uhum, profissionalizante, normalmente, quem que é o público do segmento profissionalizante? O ensino profissionalizante no Brasil, ele não é, dentro desse meu segmento, ele não é o curso técnico e não é a faculdade. Ele uhum, é um vácuo que existe entre o ensino fundamental ou médio, não há exigência de uma pré-qualificação de ensino médio regular, e o uhum. curso técnico ou superior. Então, acaba sendo Sim, muita oportunidade para quem não teve chance, não teve como entrar para uma faculdade ou para um curso técnico que exige uma dedicação de tempo maior, né? claro. E às vezes, muitas vezes, recursos financeiros maior. Então, Isso, o sim. nosso tipo de ensino, só para exemplificar, materializar aqui para todo mundo, né? A gente Uhum, forma cabeleireiro, confeiteiro, barbeiro, é, uhum, auxiliar administrativo. Então, um nível de exigência uhum. menor, mas de Entendi. profissões muito dignas, né? E a gente Claro. recebe lá muita gente assim, primeiro, de uma camada social mais baixa e Uhum, muita gente assim, eu diria assim, muito sofrida. Eu acho que esse sim, é o termo técnico mais correto, tá? Gente muito sofrida, sim, muita gente assim com baixa autoestima, né? E sim. o nosso papel não só está em oferecer um conteúdo profissionalizante, mas Uhum, oferecer autoestima, oferecer direcionamento de carreira e de vida. Quantos sim. atendimentos nós fazemos assim extracurricularmente, vamos chamar dessa forma, Claro, né? claro. De orientar a pessoa, olha, faz assim, age dessa forma, Olha por esse ângulo. olha por esse ângulo. É, quantas mulheres, tá? Que enfrentam situações na sua casa para poder estudar, para poder sair de casa, né? Ela fala, não, eu vou tomar essa decisão. Meu marido não quer, meu marido não deixa, meu marido não me apoia, né? Sim. Então a gente lida muito com essas pessoas que precisam não só do conteúdo técnico, mas de um Uhum, conteúdo de um apoio emocional mesmo, né? Isso faz parte, sim. isso está dentro da nossa, eu diria, da descrição da nossa atividade, lidar com esse Uhum, tipo de situação no dia a dia. sim. E você veja, quando nós pensamos numa live, né, para trazer para a turma, falando de 2020, que é uma situação atípica, né? Nós nunca passamos por uma pandemia, é um cenário diferente que nós estamos vivendo, né? E eu tive a ideia de chamar o Rodrigo para a gente trocar umas figuras e trazer algumas entregas no sentido de trazer algumas ideias para a turma, porque tem muitas pessoas que não conseguiram estar aqui na live presente, me mandaram mensagem. Vamos deixar a live gravada para as pessoas também poderem assistir depois, né? Então, o que aconteceu ou está acontecendo nesse 2020? Como é que a gente pode ver, olhar para tudo isso? E o que nós podemos levar para 2021? O que nos espera? Então, o Rodrigo, como ele vem aí de um campo educacional, ele bastante tem contato com bastante pessoas, e eu trouxe essa ideia de como que você está sentindo o mercado, Rodrigo, como é que você está percebendo, porque você trabalha aí olhando para as tendências, né? E olhando para os novos cenários que vão surgindo. E mudou o cenário do começo do ano para cá, né? O cenário Mudou, econômico aí.
mudou muita coisa. Então, assim, eu diria o seguinte, quando um movimento como esse acontece, né, eu acho assim, a gente tem que olhar ele sobre algumas fases. Eu acho que a gente procura dividir em fases, né? Primeiro aquela fase da paralisia, né, do Sim. entendimento. O que está acontecendo? Onde que eu tô? O que vai acontecer amanhã? A gente não sabia o que ia acontecer amanhã. A gente tinha medo de abrir a porta. Essa é a verdade, né? Depois a gente começa a Sim. entender melhor e aí vai da gente começar a se mobilizar Uhum. para se ver num novo mundo, para então retomar. E o que a gente percebe, né? Levando inclusive como experiência pessoal, não estou nem falando Uhum. necessariamente aqui dessas centenas de pessoas com quem a gente lida aí no dia a dia, né? Cada um tem Sim. seu timing, cada um tem seu momento, né? Isso. E importante da gente entender, da gente chegar a essas conclusões, né? Da gente se entender, porque a partir de um determinado momento, eu costumo falar muito com meus colegas assim de rede, né? A Uhum. gente tem que tomar uma decisão de sair da defesa, de ir para o meio de campo, para a gente organizar o meio de campo e depois correr para o ataque. E dentro dos meus Sim. colegas, inclusive, eu vejo muita gente assim que ainda está na defesa ainda, né? Que ainda não conseguiu mudar de fase do meio de campo, de se organizar, de planejar para onde quer ir e depois começar Uhum. a colocar isso em prática, né? Então, Sim. a gente, assim, dentro do meu papel, inclusive na rede, né? Eu sou o Uhum. primeiro dessa nossa rede, eu sou o primeiro franqueado aqui do Paraná, né? Então, eu acabei recebendo uma atividade extra aí que Uhum. eu coordeno, eu sou a referência da rede aqui no Paraná, então eu oriento, treino, capacito, chacoalho algumas vezes aí os colegas, né, Sim. para entender, né, que não adianta a gente ficar vivendo do problema, né, não adianta a Uhum. gente usar a muleta do problema, a gente precisa reconhecer o problema, entender que ele existe e começar a Uhum. pensar em como que eu vou me inserir nesse novo contexto, nesse novo cenário que aí está. E eu diria que especialmente nesse contexto, né, que a gente está agora, Sim. que o que valia até um tempo atrás, algumas coisas que valiam um tempo atrás, que eram a nossa alavanca, que eram a nossa segurança, não são mais. E a gente Sim. precisa entender para onde que a gente vai. E esse foi um trabalho bem bacana, assim, que eu posso dizer que eu mergulhei e, Uhum. assim, saindo muito mais forte. Assim, o movimento que a gente está vivenciando agora e com as ações que a gente tomou no momento que muita gente estava ainda travado, paralisado, tá? Sim. Está nos dando uma vanguarda, uma vantagem muito legal e a gente está bem satisfeito assim com a forma com que a gente reagiu é, Uhum. no momento em que muitas dúvidas ainda pairavam. Sim. Sim. Olha que maravilha. E como é que você tem sentido, como é que você tem percebido, Rodrigo, esse 2020, como você disse, essa mudança de fases, né? Como é que você tem percebido isso aí de acordo com os acontecimentos que vem rolando aí nesse 2020? Então, assim, eu acho assim, de forma geral, né, as pessoas passaram agir melhor, né? Melhor talvez não seja o termo, né? Mas já agir diferente do primeiro momento ali da paralisia, né? Então as Uhum, pessoas acho que já têm um entendimento diferente das coisas e começaram a se adequar ao que está acontecendo, né? É uhum, verdade também que uma parte dessas pessoas se esqueceram que cuidados ainda são necessários, que a gente ainda não está num ambiente normal como a gente estava. sim, E a gente está vendo alguns movimentos aí acontecendo em Europa que sinalizam alguns sinais de alerta para a gente tomar aqui também. Mas assim, sim, o que eu vejo, assim, acho que de essência disso é que hoje houve assim uma revisão muito grande e natural dos hábitos, tá? Das uhum, pessoas, do padrão de consumo, do que a gente passa a se dedicar, né? Então, sim, coisas que a gente faz hoje em família, assim, eu vejo assim que os laços familiares, eu diria, de dentro do lar, ficaram sim, mais fortes. Eu sim, consigo dar mais atenção ao ambiente da minha casa,
a questões Uhum. familiares, a questões pessoais, né? Então, eu trabalho hoje Sim, com a minha esposa, né? Então, a gente vai naquela correria do dia a dia do trabalho, mas sim, agora a gente conseguiu ter uma sintonia maior aqui, junto com os nossos filhos também. Por outro sim, lado, até por uma decisão nossa, do nosso nível maior, talvez, de exposição que a maioria das pessoas tem, né? A gente frequenta a nossa escola, o ensino profissionalizante, eu acho que eu não fiz essa ressalva, é importante, ele está operando presencialmente com uma série de restrições de distanciamento e de higiene, enfim, como tem que ser, sim. né? De Mas cuidados, nós nos aham. relacionamos lá, nossa escola tem 350 alunos, Uhum. divididos em aulas uma vez por semana, então não há uma frequência diária intensa, né? O Sim, que diminui ainda, o que diminui os riscos, evidentemente. Mas a gente se relaciona sim, com muita gente, então o nosso ambiente, assim, com relação a pais, avós, tios, né? Isso a gente tomou a decisão por não ter contato físico mesmo. A gente se visita, mas externamente nas casas a gente nem entra nas casas, né? sim, Então, assim, a gente foi mudando esses hábitos e dentro do ambiente aqui familiar, então a gente explora muito mais hoje a conversa com as crianças, um lazer específico com as crianças. Nesse sim, feriado, né? Nesse feriado, por exemplo, a gente cheio de coisas para nesse início de mês, a gente está com uma agenda muito louca com as coisas acontecendo e tal. sim, E não, olha, vamos parar agora, domingo de tarde, vamos pegar eles e vamos dar uma andada, vamos visitar a minha mãe, né? E aí eu sim, pego o meu filho mais novo, a minha esposa o mais velho, e aí a gente forma um grupinho, vai conversando ali, aprofundando conversa, etc e tal, até a gente chegar sim, nos avós, aí como eu falei, né? Aí fica um do lado do portão, outro lado de fora, lá de dentro, e sim, conversa e vai, não sei o quê, aí de repente a conversa esquenta, né? E enfim, isso. onde eu quero chegar? Essa conexão dentro de Sim, casa é uma coisa que eu sinto que ficou mais forte, né? Que ficou mais melhorou, né? presente, né? E no outro Uhum. dia, na segunda de feriado, a gente junto novamente, a gente conversando novamente, a gente com um programa diferente, né? Sim, E assim, coisa que a gente não tinha. O acompanhamento do estudo, né? Passou a ser uma é, obrigação, inclusive, não dá para a gente esperar que, no meu caso, uma criança de 9 anos, né, sim. sente-se na frente de um computador Faça e aulas online, passa vá aula bem. online e vai compreender aquilo, né? Então a gente precisa estar mais presente e tal. Então Sim, isso mudou muito, né? E além dos nossos próprios hábitos, assim, de consumo, como que a gente ia antes para restaurantes, como que a gente passou a explorar mais sim, o conhecimento culinário dentro da própria casa, longe de sermos expertos, né? Tudo bem que a gente tem uns cursos de gastronomia ali que a gente sim, trabalha, né? Então a gente tem acesso a um sim, conteúdo talvez um pouco mais diferenciado, mas a gente começou a explorar coisas, né? E eu diria experiências, a gente começou a estar exposto a experiências que antes a gente nem pensava, nem cogitava. sim. É, eu costumo falar que tem a Nádia, inclusive, está assistindo a live aqui com a gente. É, eles que começaram com esse negócio, que eles são amigos muito próximos, meus compadres. Não, nós vamos aí fazer uma visita de portão, a gente não quer entrar, mas nós queremos ver vocês. Eu falei, nossa, mas visita de portão, meu Deus, eu quero abraçar as pessoas, não pode, isso vai dar mais vontade. Não, mas a gente vai aí, vai ser legal. Eu falei, então tá bom. E aí eles vieram fazer a visita de portão, aí outro dia nós fomos lá no prédio deles, fizemos uma visita de estacionamento, né? Chega lá, todo mundo se esparrama no meio do estacionamento, longe e tal, conversa de máscara, aquela coisa. Mas é muito interessante, né? As coisas que a gente passa a valorizar. Porque nós chegamos a uma situação que é importante nós nos preservarmos, nós nos cuidarmos, né? Eu brinco com as pessoas, elas falam, nossa, Flaviana, mas que visão a sua? Eu falo que esse vírus, ele é um vírus solidário. Se eu cuidar de mim, eu cuido de você. Se eu não cuidar de mim, eu não cuido de você. Então, nesse termo de solidariedade, é isso. Então, por isso que é tão importante eu me cuidar, porque eu me cuidando, eu cuido das outras pessoas também, né?
Não, isso é E, verdade e a gente observa ali na escola, né? Assim, às vezes é natural do ser humano, né? Assim, você vai entrando na zona uhum, da acomodação, você sim, vai deixando o cuidado, assim, você vai entrando num piloto automático e a gente tem esse papel de sempre dar uma puxadinha, às vezes no próprio professor, em sala de aula, e opa, sim, resgata a turma, né? Mas isso, esse cuidado ainda é muito importante e a gente, né, quando isso tudo aconteceu, a gente não sabia que ia ser do nosso negócio e, consequentemente, da nossa vida financeira, né? é verdade, Dali para frente, né? sim, E a gente passou a entender que com cuidado, com zelo, com atenção, é possível e é necessário, inclusive, né? Porque, primeiro, existe a questão financeira, mas existe até a questão da saúde mental, psicológica, né? A gente ficar totalmente, sem atividade, eu me lembro, me recordo com muita clareza das primeiras semanas, uma uhum, sensação de ficar louco, né? E uma outra coisa que eu sim, sou muito grato por ter tomado uma decisão lá atrás no passado de ter pelo menos 2 filhos, né? Porque se eu sim, tivesse com uma criança só em casa, nossa, eu ia estar com muita pena dessa criança. Enfim, dela estar sozinha, estar com ela mesma, né? E graças a Deus há uma distância de 3 anos e meio entre os meus filhos. uhum, Eles conseguem ter um bom grau de interação e, nossa, sim. fica super feliz. Agora, há um outro hábito interessante que a gente passou a ter. A gente adotou um animal nesse momento. A gente, Olha, na pandemia, na pandemia, a gente. Não é que não cogitava, pelo contrário, né? Eu sempre gostei, minha esposa também. Para as crianças, sem dúvida nenhuma, também uma coisa super positiva. Só que a restrição de apartamento, né? sim, E como a gente estava vendo como interessante, necessário ter mais um ser aqui para a gente compartilhar carinho, emoção, a gente sim, acabou adotando um gato aí faz olha algumas só, semanas, né? E é mais um filho sim, aqui dentro de casa agora. que coisa boa. Coisa que Então, antes da pandemia maravilha. talvez a gente não tivesse parado para Não pensariam direcionar a nisso, nossa né? energia, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E eu gostaria de trazer um pouco, assim, Rodrigo, para a turma agora, nessa segunda meia hora da nossa live, né? É, porque eu sempre digo isso, existem duas visões. Sempre existem duas visões. É a maneira que você pode ver uma mesma situação por duas faces, né? Então, ou você olha para esse 2020 como, nossa, foi uma coisa horrorosa, acabou com a minha vida e me trancou dentro de casa. Você pode olhar por esse lado, e você pode olhar o 2020 como uma oportunidade para se reinventar e olhar para as situações que você aprendeu, Uhum, né? Porque sim, existe o isolamento social, sim, não tá igual antes, é um mundo um pouco diferente do que nós vivíamos antes, um pouco muito diferente, na verdade, uhum, né? Então, como que eu olho para tudo isso e o que que eu posso levar comigo para as próximas fases da minha vida? Então, o que eu gostaria de trazer para a turma, assim, é quais são os aprendizados que nós temos, que nós viemos durante esse ano todo aprendendo mesmo. O que que a gente aprendeu durante esse momento? Né? Quantas coisas nós aproveitamos como para nos conhecermos melhor, você falando da sua família, quantas coisas diferentes você fez que uhum, você não fazia há tanto tempo, né? Eu passei por uma situação que eu saí de uma licença maternidade aí que eu tive bebê em dezembro, voltei a trabalhar em fevereiro, vou retomando devagar os meus atendimentos, isso aí no começo de fevereiro, dia 18 de março, fecha tudo e vai para casa. Então, né, o quanto eu precisei nesse momento também me preservar por ter um bebê pequeno e não me expor, porque depois, como que se eu fico doente, se acontece algo, preciso ir para o hospital, como que ficam os cuidados com essa criança e todo esse processo. uhum. Então,
o quão difícil, daí o pessoal fala assim, né, Rodrigo, você quer, ah, não, você é empresário, isso para você é fácil. Ah, não, Flaviana, você é terapeuta, você tira tudo de letra, é tranquilo. E o quão desafiador é para nós, como empresários, como terapeutas, termos que mudar a nossa rotina. Não é porque nós temos uma cabeça que trabalhamos por conta, que somos empresários, que a gente simplesmente se adapta do dia para a noite e a coisa acontece. Isso demanda isso demanda querer, isso demanda se dedicar, isso demanda muita energia mental, física, para você se adaptar a essa nova rotina, né? E e aí tem esse lado que eu gostaria de trazer para a turma aí que está nos assistindo, que vão nos assistir depois. Como é que você está olhando para tudo isso? Você está olhando para tudo isso como se fosse uma tragédia na sua vida, ou você está olhando para tudo isso como uma oportunidade para aprender alguma coisa? Bom, Flaviana, eu acho que assim, tragédia é no sentido de, poxa, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas mortas mundo Sim, afora, né? isso, por esse lado, sim. E é uma tragédia, é um fato, né? Sim, E acho que daquela encruzilhada que eu falei ali, né? Da bifurcação da minha carreira, acho que da mesma forma a gente pode encarar, né? Assim, e aí, eu vou deixar isso virar uma tragédia para mim também, né? sim, Então, exatamente. eu acho que aí entra a decisão de cada um, né? Uhum, Entra como é que você vai lidar, se você vai lidar com problema ou se você vai lidar com solução. sim, Assim, eu, falando bem abertamente, eu me considero uma pessoa assim, que encara problema de frente, eu não tenho problema em ter que resolver problema, não é que eu goste de fazer isso, mas eu entendo que é o meu papel como uhum, pessoa, pai, cidadão, enfim, né? sim, Então, assim, eu de verdade, assim, acho que muitas das coisas com que eu, de repente, tive... primeiro que estava guardado de experiências anteriores, mas que nem se compara com o que está acontecendo. E sim, segundo, com teorias que a gente ouve falar, acho que foi todo momento de colocar em prática. Então, foi muito momento, assim, de falar o que que eu quero, o que que eu vou fazer, né? E não esperar a sim, solução vir pronta. Então, assim, eu trabalhei muito um modelo mental em mim uhum, de eu tenho que pensar em soluções, eu tenho que exercer eu tenho que exercer a minha força para uhum, sair disso, para que isso não vire a minha tragédia, né? sim, E são momentos como esse que a gente se transforma, são momentos como esse que a gente dá o próximo salto na vida. E o próximo salto, eu diria nem quantitativo, mas o salto qualitativo. Como eu uhum, falei, eu passei assim, primeiro que o meu negócio hoje é assim, eu digo negócio porque eu não quero pegar o lado financeiro, mas eu quero pegar o o segmento, comportamental, inclusive, né? O meu uhum, negócio hoje, ele está praticamente no 0 a 0 com fevereiro, tá? Então, quando uhum, tudo isso começou, né? Então eu não sim, cresci, se eu for pensar dessa forma, né? Tô na melhor das hipóteses igual. Mas o que eu aprendi a olhar meu sim, negócio diferente, a ver oportunidades diferentes, a fazer o que eu fazia bem, continuar fazendo o que eu fazia bem e fazer novas coisas que antes era impossível, que eu não acreditava. Então, eu me considero muito melhor preparado hoje, muito mais assim, com uma perspectiva melhor nesse momento, olhando agora uhum, para trás, do que eu estava naquele momento. Do ponto de vista sim, pessoal, né, esse exercício da força mental, esse exercício de não se abalar, não se abalar, mas de lidar com o abalo, né? Não é que todo mundo se isso, abala, né? Mas de isso, lidar com o abalo e de encarar o problema de frente, né? uhum, Foi muito positivo, muito positivo. sim, Então, eu considero assim, uma época de aprendizado enorme, enorme. É, longe de falar que bom que isso aconteceu, não, não é bom, né? não é bom, uhum, Mas já que aconteceu, que bom que eu pude aprender e não só lamentar. Eu isso, acho que isso. esse que é o resumo. Isso, isso mesmo. Então, eu gostaria de complementar, na verdade, a sua fala,
O meu papel de terapeuta também é causar ou trazer algumas reflexões para as pessoas, né? Então, tudo que eu estudei esse ano de coisas que eu não conseguiria estudar se eu tivesse é, na ativa no consultório, Uhum, trabalhando 8, 9 horas por dia, como eu estava antes. Porque o trabalho do online, ele é um trabalho diferente. Você lida com conexão de internet, são boas conexões, mas ele é um trabalho diferente do presencial. E as coisas que você lida, elas são muito diferentes. uhum, A maneira que você vê as coisas. Então, eu tive e estou tendo a oportunidade de estudar algumas coisas que antes eu não teria, até porque eu nem olharia para esse lado. Ah, como é que está o digital? Como é que tá? Então, tem clientes minhas aqui assistindo a nossa live hoje, né, que são de outros estados, que nós não nos vemos presencialmente. Tenho uhum. várias pessoas que chegaram aí. Primeiro eu estava atendendo um rapaz na China, outra moça no Japão. Que legal. Aí agora começaram a chegar os mais de perto agora, os brasileiros de outros estados. E o quão importante você estar num segmento de escola presencial, né, Rodrigo? Ou tem a A- a- vertente online também? não, a gente tem a vertente online, a gente tem o Uhum. produto online, inclusive, mas Sim, a maioria do nosso público, o que acontece? O meu público, onde que é a minha unidade, né? Até para colocar aqui para o pessoal, é Fazenda Rio Grande, região metropolitana. de Então, Curitiba, assim, aham. a internet que às vezes nós reclamamos aqui, Sim, em Curitiba, da NET, da Copel, isso é filé mignon na Fazenda Rio Grande, tá? Então sim, tem muito conteúdo online que não dá, que a pessoa não consegue ter acesso ou estabilidade, né? E sim, sem contar que eu trabalho com um segmento que é a formação do profissional. Então, sim, existe a formação e existe a especialização, existe, né, a pós-formação, vamos colocar dessa forma, né? E como que eu sim, vou ensinar uma pessoa a cortar o seu cabelo sim. por Online. online, né? Como que É, eu vou ensinar uma confeiteira a sentir a textura, a sentir o peso, a sentir a densidade da massa no online, né? sim, Então, então eu estou falando primeiro de uma dificuldade de acesso do meu público e estou uhum, falando também da característica de boa parte do meu ensino. Existem isso, outros conteúdos que dão? Existem, tal, sim, são disponibilizados, foram. Então, assim, a gente está num ambiente, né, do conteúdo onde o presencial é muito importante, principalmente para a partida, né? E entendi. todo o trabalho que a gente fez, acho, de sensibilização do próprio poder público nesse sentido, deles entenderem que o nosso segmento lida com um público diferente, um público que não tem acesso a algumas tecnologias e um público que, neste momento de desemprego em alta, tá, Sim, encontra muitas vezes na nossa formação uma única forma de ter uma profissão, de ter uma atividade econômica que sim, gera renda para sua sobrevivência e daí que a gente, por isso que essa questão presencial para a gente também é diferenciada, sim, por isso que o poder público permitiu que nós voltássemos à operação já sim, antecipadamente ao ensino regular, vamos colocar assim, né? uhum, Porque a uhum. gente trabalha com uma questão de inserção social muito forte. É uma questão de sobrevivência mesmo, porque depende do aluno ir lá, aprender, fazer o curso lá, fazer aquela atividade e daqui a pouco ele vai arrumar um trabalho, né? Ó, e muitas E vezes o trabalho sobreviver na sua disso. própria casa, na sua própria casa. Então, Sim, assim, a gente lida lá com muita empregada doméstica, né? Muita sim, diarista, né? sim, E que ficaram sem trabalho na pandemia. Ficaram sem sim. trabalho. E principalmente a diarista. E aí, o que passou a acontecer? Muitas delas entrando nos cursos de gastronomia, né? Uhum. E passaram a vender o que aprenderam a fazer na sua vizinhança tal, e alguns depoimentos de vendendo para a própria ex-patroa, que depois se reaproximou Sim, e virou patroa novamente, mas além daquela renda
como diarista, passou a ter renda vendendo um bolo, Um vendendo bolo. uma comida, vendendo um prato, além da sua Sim. própria. Peraí. Porque a gente trabalha muito com microempreendimento. Sim, sim. E você veja, uma coisa que eu percebi muito assim durante esse ano de 2020, né? É a nossa capacidade de nos reinventarmos. Então, não, ó, vamos fechar aqui o consultório e vai ter uma quarentena aí. Ah, tá, então essa quarentena vai durar quanto tempo? 15 dias? Não, tudo bem. Tá, não, mas não é 15 dias, não, vai ser um mês. Ah, certo, um mês, tá. Não, estamos indo. Não, mas vai ter uma vacina, um remédio. E aí a coisa foi acontecendo numa proporção bastante grande do jeito que nós vimos. E essa capacidade que eu percebo, Rodrigo, que não é uma coisa minha ou não é uma coisa tua, é uma coisa de nós todos que estamos aqui nessa live hoje, de nos readaptarmos. Porque a pandemia ia ser para 15 dias, depois passou para um mês, depois foi para 45 dias, e esse negócio foi se esticando, e no teu pensamento você se programa. Então, tá, então agora vai acontecer isso, 15 dias. Não, então tá, agora passou para um mês. Então, essa coisa de estica e encolhe, de prazos e mudanças de parâmetros dentro da nossa própria mente para saber como que nós vamos lidar com isso na vida real, né? Que a vida subjetiva é dentro da nossa mente, mas a vida objetiva de fazer e acontecer no material, no aqui e no agora, ela é na vida real, né? Então, eu percebo assim que um grande aprendizado que nós todos tivemos é essa capacidade de, não sei, cada um chama de um nome, de resiliência, de flexibilidade, é a tua capacidade de olhar para esse cenário de uma maneira diferente. Então, eu percebo que isso é uma chave maravilhosa, assim, que nós aprendemos nesse período agora de mudança social que tivemos e que isso nós podemos levar para 2021, né? Esse acho que foi um grande ganho, né? A gente sair da zona de conforto e a gente pensar mais na gente, pensar mais no que a gente pode ter e alcançar. Porque Sim, se a gente esperar, a onda vem e leva. E a gente está isso. falando de uma segunda onda aí, inclusive, né? Sim, sim. Que a gente vai superar, acho que de forma muito melhor, muito mais positiva, construtiva, com todos os aprendizados que a Uhum. gente teve, né? E eu acho que o maior aprendizado para mim foi esse, assim, a força mental, a capacidade mental de encarar e que, poxa, com força mental você encara qualquer coisa, né? E aí encara, foca na solução e claro, né? E erra também e reavalia e vamos em frente. Isso mesmo. Então, algo assim que eu andei lendo, andei percebendo, isso eu ando percebendo pelos meus estudos práticos aí com os meus clientes, com as pessoas que eu tenho contato, com o que eu tenho lido, que na verdade não é nenhuma novidade. A questão é que nós estamos numa pandemia e a coisa se acentuou, porque aí nós precisamos nos isolar socialmente e a coisa ficou um pouco diferente do que estava. Mas é aquela velha história do equilíbrio, né? Ah, pois é, no primeiro mês, como você disse, parece que a gente ia ficar doido, né? De tédio, de ai, que saco isso, como é que eu vou viver agora? Que coisa esquisita, que diferente. E aí, de repente, você começa a olhar para isso, para o mesmo cenário, mas de uma maneira diferente. Você começa a mudar o seu ponto de vista ou o seu ângulo da sua câmera interna aí. E, como eu disse, isso pode parecer um chavão, mas é o que eu tenho percebido. Qual que é uma das chaves, é uma das entregas aqui que eu tenho para vocês hoje, para quem está aqui na nossa live, primeiro, analisar porque a gente sempre faz aquele balanço de final de ano, é normal, né, na nossa vida. Ah, o que eu fiz esse ano, o que eu quero melhorar o ano que vem, né? Esse balanço aí já é normal. Então, só que esse ano
talvez você possa fazer esse balanço e pensar nos principais aprendizados que você teve, aí em diferentes áreas da sua vida. Isso, mudança de paradigmas, Wilson, isso mesmo. E o que que você tira de aprendizado de tudo isso que você leva com você para essa próxima fase, para esse 2021, por exemplo? E aí aquela situação. Quais são as áreas da sua vida que estão mais equilibradas? E quais são as áreas da sua vida que estão deixadas talvez um pouquinho de lado, que você possa olhar com mais carinho para elas agora? Então, talvez ainda falta aí novembro e dezembro, estamos no comecinho de novembro, né? Então, temos praticamente 2 meses para fazer uma avaliação aí de 2020, e perceber, ainda dá tempo de você perceber quais são os pontos que você pode melhorar e que você pode aprimorar para o próximo ano, né? E o quão importante isso é para você, como ser humano, e como que você vai crescer com tudo isso, como é que você vai levar isso para a vida dos outros. Então, por exemplo, eu e o Rodrigo, nós somos pessoas que nós temos contato, o nosso negócio, entre aspas, aí, ele lida com pessoas 100% do tempo. Então, o quão importante é na nossa vida, na minha vida e na vida do Rodrigo, nós olharmos para tudo isso, porque a partir do momento que nós estivermos desequilibrados em um dos pontos, falta equilíbrio para nós lidarmos com as pessoas, né? E o quão importante é fazermos tudo isso. E para você que está nos ouvindo agora, independente do segmento que você faça, por mais que você faça um trabalho lá na sua empresa, que seja um trabalho operacional, ou que você preste um serviço quietinho lá, né, no seu home office, faça os documentos e envie para as empresas, pode ser esse o seu trabalho, um trabalho mais quietinho, tudo bem? E como você vai ser melhor para sua família? Como você vai ser melhor para os teus amigos? Qual vai ser o ponto de melhoria que você vai atingir em você nesse 2020 que ainda dá tempo, né? Qual que é esse balanço que você pode fazer e pode melhorar? Então, eu queria trazer muito isso por esse lado também, né, Rodrigo, hoje, opa, dá tempo. Você pode dar uma olhada, que nós estamos falando na nossa live de 2020, né? Ainda tem 2 meses para acabar 2020 praticamente. E o que é que você tem para reavaliar, olhar para tudo isso e levar para a sua vida? E é natural, né, Rodrigo? Uma coisa que a gente não pensa, tem coisas que você pensa assim, ai, mas isso é um negócio muito egoísta, né? Vou melhorar só para mim, isso aí eu não estou pensando nos outros. Mas a questão é que se você melhora em você, você se relaciona melhor com os outros. E isso é bom para as outras pessoas também, né? E, Flaviana, você tocou num ponto interessante, que é o seguinte. Quando é que a gente faz aqueles planos de ano novo, né? A gente toma banho normalmente ali umas 7, 8 da noite ali do dia 31, né? Vai se organizando para se organizar para a festa da virada na meia-noite, né? Então a gente entre as 8 e as 10h30 que a gente pensa nos planos do dia 31, já às vezes com um pouco de bebida, inclusive, auxiliando, Sim. e a gente toma algumas decisões aí que vão ser as promessas aí das ondinhas, né? Que eu falo, pelo menos, né? Sim, e sim. esse ano a gente ganhou a oportunidade de transformar essas 2 horas, né, em um mês, 2 meses, né? Muitos meses. Então, isso aconteceu comigo, inclusive, né? Então, eu acho que aproveitar esse tempo que a gente tem, aproveitar esse momento que favorece a reflexão e o momento em que muita coisa está mudando, que a gente está começando a entender melhor por conta disso tudo, dessa parada que a gente deu, a gente passou a ter a oportunidade de entender melhor as coisas, os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional, Sim. né?
Então, acho que é um momento mais do que adequado, porque daqui a pouco, quando voltar ao normal, a gente Uhum. volta para o turbilhão novamente, né? E Sim. esse negócio da reflexão do que a gente faz, né? Eu penso o seguinte, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu tive mudanças na minha carreira, mas eu não tive, assim, grandes mudanças. Né? Não é um tipo, não é nem falando bem ou mal, mas só constatando. Eu não era aquele Sim. profissional que mudava de trabalho a cada 6 meses, um ano, né? Normalmente eu tinha um ciclo ali de 4 meses, de 4 anos, né? Eu gosto de fechar ciclos, né? Eu não gosto de deixar alguma coisa em aberto, assim, né? Isso Uhum. de longa data, né? E eu vejo o seguinte, não tem nada de errado você estar em casa num home office fazendo um trabalho, mandando documento, uma coisa que você não gosta, Uhum. circunstancialmente, momentaneamente, né? Uhum. Não tem problema nenhum a gente estar fazendo alguma coisa que a gente não goste, desde que a gente esteja no momento que a gente ainda esteja aprendendo, né? A Sim. partir do momento que eu estou muito tempo fazendo alguma coisa, tá, que eu não gosto e eu já não estou aprendendo mais nada com aquilo, ou mesmo que às vezes eu goste, mas não esteja mais aprendendo nada com aquilo, é o Sim. momento da gente tomar alguma decisão, né? Isso Isso. para a vida pessoal e profissional. Então, acho que isso foi muito potencializado esse ano, né? Uhum. Isso trouxe uma oportunidade dessa reflexão acontecer por conta da parada que todo mundo deu. Aproveita esse momento para essa reflexão, para que você possa, talvez até antes da virada, né, já começar esse Sim. plano que normalmente a gente começa a partir do início de janeiro. Isso mesmo. E eu sempre, nas nossas trocas e conversas, eu sempre trago isso, né, Rodrigo? Qual recurso? Qual recurso? Que recurso você está precisando? É muito essa análise. Agora é um grande presente que nós temos de nós podermos analisar qual o recurso que eu estou precisando para esse novo momento da minha jornada. Às vezes o recurso que eu preciso eu preciso melhorar a minha espiritualidade, Flaviana. Minha espiritualidade não está legal. Tudo bem, o que que é a espiritualidade para você? Como é que você vai cuidar dessa parte? Ah, não, Flaviana, o meu recurso eu preciso retomar o meu hobby, as minhas leituras, eu preciso olhar para isso, né? Então, é, é, o quão importantes são essas reflexões. E quando eu tive essa ideia aí de trazer você para essa nossa troca aqui com a turma hoje, também era trazer muito essa questão de, olha, dá tempo, você pode fazer um balanço, olhar para tudo isso e o que que você vai levar de bom de todas essas situações, de todas essas situações inesperadas que aconteceram em 2020, né? E é nessa linha de pensamento que eu gostaria de trazer para a turma essa reflexão. O Wilson traz para a gente aqui um comentário, né? Estagnação profissional leva à estagnação pessoal e familiar. E é É isso mesmo. verdade, né? Então, nesse momento, né, Wilson, 2020 foi um chacoalhão de ponta cabeça aí para 99% das pessoas, no sentido de que mudou tudo, olha, vamos ter que olhar de uma maneira diferente, e isso tirou a gente da zona de conforto. E aí, a partir do momento que nos tira da zona de conforto, nós começamos a olhar para a nossa vida de uma maneira diferente. E como o Rodrigo disse, né? Você melhora a sua vida, melhora a vida da tua família também, olha para os filhos de uma maneira diferente, reorganizam-se as rotinas, né? E tudo passa a ser numa outra dinâmica, né? Eu costumo falar, não é melhor e não é pior, é outra. Mudou a A dinâmica. gente, acho que a gente tem a oportunidade de criar novas conexões, né? Criar Isso, novos hábitos, novas conexões. E vou dar um exemplo bem isso. trivial aqui, acho que demonstra isso, né? Eu falei, eu falei dos passeios de bicicleta aí no final de semana com os meus filhos, né? E Sim. virou um marco isso, né? Virou assim a ponto de ontem, pai, hoje vai dar tempo da gente andar de bicicleta porque a gente descobriu um caminho novo com uma Ah, rampa que legal. diferente, etc, né? E eu já andava de bicicleta antigamente, competia essas coisas, então eu dou aquela instigada, né? Talvez um pouco irresponsável às vezes, mas enfim.
E virou um programa, virou um ponto de referência, virou uma conexão que a gente vai levar desta Olha, pandemia para o resto da vida, né? Então, sim, essas coisas são legais. E no que você falou, acho que de aprimoramento, hoje, né, Flaviana, tem tanto conteúdo que está acessível que a gente não precisa ir numa biblioteca, que a gente não precisa ter um hardware, a gente não precisa ter um livro, né? A gente pode aprender a fazer tanta coisa hoje de internet, de acesso online, de lives que a sim, gente tem aqui mesmo, né? Para citar o nosso exemplo tantos aqui. acessos. Então, a gente tem tanto canal para essa jornada aí do desenvolvimento, do autodesenvolvimento, que é só aquela pôr a vontade para trabalhar. Eu acho que é É, isso. é isso mesmo. Então, Rodrigo, estamos nos últimos minutinhos nossos aqui. Daqui a pouco cai a nossa live, uns 2 minutos aproximados. E eu queria usar esse tempo, né? É, eu gostaria de trazer, que você pensasse rapidamente aí, antes dos agradecimentos em 1 minuto, é a palavra que eu trago da nossa live hoje, né, para vocês. Eu não tinha te contado isso, Rodrigo, mas é que eu tive essa ideia agora, por isso que eu não te contei antes, né? E a palavrinha da nossa live hoje que eu trago para mim é uma palavrinha assim de trazer para a nossa turma aqui, aprendizado. Então, a minha palavra é aprendizado. Qual o teu aprendizado? Para onde você pode levar esses novos aprendizados? Essa reflexão, né, do que você pode encarar com tudo isso. E agradecer a estadia da turma aqui conosco por essa 1 hora. Gostaria de trazer uma palavrinha para nós, Rodrigo? Agradecer, falar que foi um prazer esse bate-papo. Essa 1 hora para mim tinha sido 2 minutos aqui, ela passa Pois voando aí é, quando a gente está em amigos e a conversa flui. É, sim, Me sinto honrado aí de ter recebido esse teu convite para poder acrescentar um pouco aí para o seu público, para o nosso público que a está aqui também, turma. tá? E, Uhum, gente, assim, quem sou eu? Sem presunção nenhuma, né? Mas sim, olha, acreditem e saiam do modo defesa, voltem para o modo crescimento, voltem para o modo fazer acontecer, porque eu posso falar rapidamente aqui, estou muito satisfeito com a forma com que a gente, com a gente família, tá? Como a uhum, gente encarou e como que a gente está passando por esse período. É uma tragédia, não estamos felizes com isso de forma alguma, mas entre encarar, sofrer só com a tragédia e aprender e se desenvolver, a gente fica com a segunda opção. sim, isso mesmo. Então, mais uma vez, como é que é o seu Instagram ali da escola? É Mix? Instituto Mix FRG. Todos Isso, convidados aí para dar um oi ali, para dar um alô, e a gente isso. está sempre à disposição de todo mundo, tá? Qualquer dúvida que a turma tiver, sigam lá o Rodrigo no Mix e mandem um aviãozinho lá do Instagram para ele, é, dar faz uma pergunta ou algo que vocês precisarem, manda um aviãozinho lá, Estaremos à disposição, gente. né? Forte abraço para todo mundo, tá? E um prazer estar aqui com Obrigada. todos vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Obrigada a todos, pela presença de vocês, por estarem comigo e com esse meu convidado tão especial hoje. Que vocês todos tenham uma boa noite, e até um final de semana especial que vem vindo aí para gente. Então, fiquem bem. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Maravilha, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau.